Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje, no uso da autorização legislativa da Assembleia da República, o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais, assegurando um regime mais simplificado e eliminando barreiras injustificadas. Trata-se de um diploma que é aplicável a qualquer profissão, com exceção daquelas que são reguladas por Associação Pública Profissional, como por exemplo das ordens profissionais, e das profissões desenvolvidas no exercício de poderes públicos concedidos por lei, bem como das profissões associadas ao vínculo de emprego público. Portanto, na prática, para todas as profissões do setor privado, que não aquelas que sejam reguladas ou que decorram do exercício de funções de autoridade. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma. Dizer-vos ainda que este diploma decorre do acordo que foi celebrado para o crescimento e o emprego com os parceiros sociais, foi objeto de negociação na concertação social também, bem como de discussão pública através de publicação do Boletim de Trabalho e Emprego. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que cria, no âmbito da competência funcional do Registro Nacional de Pessoas Coletivas, o Registro de Pessoas Jurídicas Canónicas. Trata-se do cumprimento de uma matéria que está consagrada na concordata entre o Estado português e a Santa Sé, a criação de um registro de pessoas jurídicas canónicas, que agora é concretizado, permitindo com isso que todos hajam conhecimento sistemático de toda a informação atinente a este tipo de entidades que em Portugal têm algum relevo, como sabem, nomeadamente na área das instituições de solidariedade e segurança social. O Conselho de Ministros aprovou também o Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o horizonte 2014-2020. Trata-se de um instrumento de planeamento da política de gestão de resíduos que estabelece orientações estratégicas de âmbito nacional para a prevenção e gestão de resíduos, bem como regras orientadoras que asseguram a coerência dos instrumentos de gestão desses mesmos resíduos. É assumida a necessidade de mudança de paradigma para uma visão integrada dos recursos naturais em prol da promoção do crescimento verde, cuja concretização requer um novo ciclo de reformas estruturais e de investimentos seletivos e produtivos em áreas estratégicas como o conhecimento, a política industrial e a economia verde, suscetíveis de promover sustentadamente o crescimento e o emprego. O Conselho de Ministros fixou também os termos e as condições de apresentação por parte das concessionárias das zonas de jogo de planos de pagamento das contrapartidas anuais que são devidas ao Estado. Fica prevista a aplicação de uma taxa de juros aos pagamentos diferidos, ao abrigo desses planos de pagamentos, que são, naturalmente, de adesão voluntária por parte das concessionárias. O Conselho de Ministros aprovou também os novos estatutos da Fundação Museu do Douro, agora adaptados aos requisitos impostos pela Lei Quadro das Fundações. Trata-se de uma fundação pública de direito privado, como sabem, que reúne o Estado, reúne os municípios da zona do Douro, bem como algumas entidades privadas. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros a desafetação do domínio público militar, do quartel Conde de Lippe, aqui na Ajuda, e do quartel da Pontinha, também aqui em Lisboa, tendo em vista a sua utilização pelo Ministério da Administração Interna, mais em concreto pelos serviços da Guarda Nacional Republicana. São, portanto, estabelecimentos que estavam na orla militar, que são desafetados do domínio público militar e vão ser utilizados por serviços da Guarda Nacional Republicana. O Conselho de Ministros designou também os membros do Conselho de Administração da REFER, composto por um presidente, um vice-presidente e 5 vogais. Como sabem, o Conselho de Administração da REFER é um Conselho de Administração conjunto entre a REFER e as Estradas de Portugal. Os nomes indicados são para presidente o Dr. António Ramalho, que até agora já era presidente das Estradas de Portugal, como vice-presidente José Luís Ribeiro dos Santos, que até agora era vice-presidente da REFER, e como vogais José Saturnino Serrano Gordo, que até agora era da Administração das Estradas de Portugal, Alberto de Almeida Diogo, que estava na Administração da REFER, Wanda Nogueira, que estava nas Estradas de Portugal, e 2 nomes novos, José Couto Osório, que atualmente exercia funções na Comissão de Planeamento para a fusão entre a REFER e as Estradas de Portugal, portanto trabalhou neste dossiê, bem como Adriano Sousa Moreira, que entra de novo para a administração, que é uma administração conjunta, como referi, das duas entidades para preparar a fusão definitiva destas entidades. O Conselho de Ministros autorizou ainda
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo a realizar a despesa relativa ao acordo de cooperação com a Associação Protetora de Diabéticos de Portugal para os anos 2015 e 2016, num valor até 7,5 milhões de euros, bem como um outro acordo para continuar, um acordo, trata-se no fundo da renovação de acordos que já vêm de anos anteriores, neste caso agora para 2015, com o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, como sabem, pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, num montante máximo de despesa de 13,5 milhões de euros. De referir que com estes acordos baixa a fatura, o peso do investimento de dinheiros públicos nestas instituições. Fico então à vossa disposição para alguma questão que me queiram colocar. Assim que, como sabe, hoje termina o prazo para formalizar o interesse no novo banco. Há 5 manifestações de interesse para já. Gostaria de saber, isto são a poucas horas de terminarmos de 2014, corresponde às expectativas do Governo e já agora se haverá alguma preferência por algum destes interessados. Como sabe também, o Presidente da República promulgou ontem o Orçamento do Estado. Só a título de curiosidade que me parece relevante, há um ano, por exemplo, a esquerda já tinha anunciado vários pedidos ao Tribunal Constitucional para rever algumas normas do orçamento. Este ano, pelo menos, ainda não o fez. Como é que o Governo comenta? Quer a promulgação do orçamento, que deduzo seja expectável, e esta envolvência da esquerda que para já ainda não se manifestou em relação ao orçamento. Obrigado. Nenhuma das questões tem que ver diretamente com o Conselho, mas dava-lhe respostas breves. Relativamente à questão que coloca sobre o novo banco, como sabe, todo o processo de alienação do novo banco não tem que ver com o Governo. É tratado diretamente pelo supervisor, pelo regulador do setor financeiro, neste caso o Banco de Portugal, uma vez que a titularidade do novo banco, de resto, o novo banco não é um banco público, é um banco privado, e a titularidade é do Fundo de Resolução Bancária, que é detido pela globalidade do sistema bancário nacional. Folgo em saber, o Governo obviamente não pode deixar de se congratular com o facto de saber que o processo está a correr com interesse por parte, com manifestações de interesse por parte de interessados na aquisição do novo banco, o que não pode deixar de ser uma boa notícia para o sistema financeiro no seu todo, uma vez que é a demonstração de uma boa saúde da parte do sistema financeiro e, em particular, da parte desta nova realidade que resultou da resolução do Banco Espírito Santo na criação deste novo banco. Não conheço em particular, não é matéria que tenha sido colocada ao Governo, quem é que são as entidades interessadas, mas genericamente, portanto, fica apenas esta nota de, digamos, entendo que é uma boa notícia, o Governo entende obviamente que é uma boa notícia, quer o processo estar a correr normalmente, quer ter havido manifestações de interesse várias, o que demonstram alguma competitividade e concorrência que é sempre salutar nestes processos. Aguardemos serenamente pela conclusão destes processos e, acima de tudo, que ele possa defender quer os interesses sistémicos do sistema bancário, quer em particular da instituição e dos trabalhadores do antigo Banco Espírito Santo e de agora do novo banco. Relativamente à questão que me coloca sobre a promulgação do Sr. Presidente da República, ontem, das grandes opções do plano e do Orçamento de Estado para 2015, bem como hoje já da reforma do IRS, da Fiscalidade Verde e do IRC, obviamente que são matérias que interessam à generalidade das pessoas. São matérias que devem entrar em vigor a partir do dia de amanhã, a partir do dia 1 de janeiro. São matérias essenciais para o funcionamento do Estado e para a governação do país. Pergunta-me se tem algum comentário a fazer com o facto de, ao contrário de anos anteriores, não haver nenhum pedido de apreciação de constitucionalidade relativamente a estes diplomas. Obviamente que essa pergunta deve ser dirigida a quem normalmente os faz, esses pedidos de apreciação de constitucionalidade. Da parte do Governo, apenas reitero aquilo que me parece óbvio.
O Governo, quando faz diplomas e quando apresenta propostas de lei à Assembleia da República, fala sempre na sua consciente de que está a fazer em cumprimento da Constituição, de acordo com a sua melhor interpretação. Não tem sido sempre essa a interpretação também do Tribunal Constitucional, mas num Estado de Direito é assim que as coisas funcionam. O Governo tem tido a preocupação, e ao longo do ano 2014 teve essa preocupação, como foi aqui várias vezes por mim explicado, de, atendendo ao aspecto fundamental que tem para o funcionamento do país, do Estado, o documento que é o Orçamento do Estado, o Governo teve a preocupação ao longo de 2014 de todas as matérias que podiam ser potencialmente polémicas em termos de confrontação política entre a oposição e o Governo, de acordo com as medidas que o Governo tinha que tomar e estava obrigado a tomar, de fazê-lo separado, de retirar essas matérias do Orçamento do Estado. Fazer sempre em diplomas diferenciados. Foi assim, quer com as reduções salariais, com a tabela única remuneratória, com a questão dos suplementos, com a questão da reforma do IRS, já tinha sido o ano passado assim, com a reforma do IRC, com a fiscalidade verde e, portanto, permitindo com isso que o Orçamento de Estado, como documento essencial que é, ficasse o mais imune possível a esse tipo de confrontação política ou constitucional, digamos assim, com as oposições. E, portanto, essa foi uma preocupação do Governo, mas quanto à razão de ser de não haver pedidos de apreciação de inconstitucionalidade, é uma pergunta que, obviamente, terá que dirigir diretamente à oposição, uma vez que, como recordou, nos anos anteriores tinha sido a oposição a sistematicamente levantar questões dessa natureza junto ao Tribunal. Da RTP, eu volto a esta questão, apesar dos partidos não terem manifestado essa intenção, o Provedor de Justiça manifestou. Como é que o Governo, ou se o Governo analisou o facto de, ao longo de 2015, ainda poder sofrer alguma situação no orçamento que depois terá que alterar, nomeadamente com algumas medidas adicionais, se isso foi colocado ao Governo, porque há esse pedido, esse anúncio feito pelo Provedor de Justiça de que pediu a apreciação de algumas normas, nomeadamente em relação aos salários dos funcionários públicos. A outra questão tem a ver com os feriados. 2015 vai entrar, há em alguns elementos do Governo a intenção de discutir este assunto, apesar dos elementos do CDS manifestarem que só em 2016 isso deverá acontecer, mas já no início do ano o Parlamento vai ter que discutir a questão, se esse é um assunto que o Governo tem discutido ou se neste momento os feriados não constam da agenda do Governo, a mudança em relação aos feriados. Obrigado. Voltam a ser questões que não têm que ver com a agenda. Se não houver depois questões que tenham a ver com a agenda, ficaríamos por aí. Fala-me na questão do Provedor de Justiça. Eu não conheço ainda nenhum pedido de apreciação, nem podia haver ainda, uma vez que o diploma não está publicado. Aguardaremos, não sei o que é que o Sr. Provedor de Justiça irá fazer ou não, aguardaremos e, obviamente, a parte do Governo, a única coisa que eu posso reiterar, como tinha dito à sua colega, é total confiança e serenidade da parte do Governo relativamente à constitucionalidade das medidas que adotou, para além da sua constitucionalidade, da necessidade das mesmas. Os portugueses estão bem cientes e conhecem bem a razão de ser das medidas que foram necessárias ser tomadas nos últimos 3 anos e do grau de exigência e de continuação de disciplina orçamental que vai ser necessário prosseguir nos próximos anos, exatamente para que o país não volte a cair na situação dramática em que foi colocado em 2011 por desmandos e por uma governação errada, que este Governo obviamente não pretenderá repetir e que penso que o país no seu todo não pretenderá repetir. Aguardaremos, portanto, não faço ideia absolutamente nenhuma, se haverá ou não a concretização de algum pedido. No Estado de Direito é assim que as coisas funcionam. Se houver algum pedido de apreciação por parte dos tribunais, os tribunais pronunciar-se-ão sobre os mesmos. Relativamente à segunda questão que me coloca dos feriados, só uma pequena correção relativamente, pelo menos, à forma como expressou a questão. Não há posições diferenciadas por parte do Governo. O que houve, tanto quanto eu sei, é algum debate no plano partidário relativamente à questão dos feriados. No plano do Governo, esse debate não existe. No plano do Governo, as decisões estão tomadas, a legislação está em vigor. Se os partidos, com toda a legitimidade,
os partidos políticos pretendem revisitar a questão e olhar para o problema e debater o problema, é um assunto que diz respeito aos partidos políticos, não é um assunto que diga respeito diretamente ao Governo e ao Conselho de Ministros. Boa tarde, Marina de Castro, da Antena 1. Eu gostava de lhe perguntar relativamente aqui à fusão da REFER com as Estradas de Portugal, se houve alguma alteração de calendário em relação a este processo e perguntar-lhe se estamos a falar do horizonte do próximo ano para avançar com este processo e perguntava-lhe também se há uma estimativa da poupança com este processo de fusão que começa com a junção destes conselhos de administração. Obrigada. Obrigado pela sua questão. Em primeiro lugar, relativamente ao calendário, não há nenhuma alteração do calendário. A única coisa que hoje foi tratada no Conselho de Ministros foi a nomeação dos novos titulares deste Conselho de Administração, que serão, digamos, uma administração conjunta, comum, se quiser, às duas empresas, exatamente de acordo com aquela que é a estratégia relativa à fusão destas empresas, para depois preparar os passos seguintes. É uma matéria que já tinha sido decidida em diploma legal. A adoção hoje pelo Conselho de Ministros desta resolução prende-se apenas com um facto que é, como sabe, a Estradas de Portugal é uma SA, é uma sociedade anónima, enquanto que a REFER é uma empresa pública. E, portanto, hoje mesmo estará a ter lugar a Assembleia Geral das Estradas de Portugal para, em Assembleia Geral das Estradas de Portugal, tomar-se exatamente a mesma decisão que está a ser tomada por parte do Conselho de Ministros naquilo que diz respeito à REFER. Porque, como sabe, como eu lhe referi, são duas empresas que vão ser fundidas, mas que atualmente têm um estatuto diferente. Portanto, uma é uma sociedade anónima e outra é uma empresa pública, uma EPE. E é por essas razões a decisão tem que ser tomada no que diz respeito à REFER pelo Conselho de Ministros, no que diz respeito às Estradas de Portugal pela Assembleia Geral respectiva, onde obviamente o Estado atualmente é o único sócio, é o sócio maioritário e exclusivo e, portanto, a decisão tem que ser tomada em Assembleia Geral. Portanto, não há nenhuma alteração de calendário. Pergunta-me ainda se eu posso falar sobre a estimativa de poupança. É uma pergunta pertinente, mas confesso, como não é matéria que hoje tenha estado em cima da mesa no Conselho, esteve em cima da mesa no Conselho quando se tratou deste processo de fusão, mas eu para não lhe estar a dar o número errado de cor, como não venho com esse número aqui, uma vez que ele não foi hoje conversado no Conselho, eu sugeriria que colocasse essa questão diretamente ao Ministério da Economia, que seguramente lhe pode dar indicações precisas sobre essa matéria. Não havendo mais nenhuma questão, muito obrigado, boa tarde a todos, bom fim de ano e um bom ano 2015 para todos e para as vossas famílias.